Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre o ciclo hidrológico, estudamos sobre os oceanos, sobre os mares, né? Então, vamos fazer a correção agora. São as páginas 159, 161 e 162, além de algumas atividades complementares. Página 159, número 1. Explique o que é o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, gente, ele refere-se, né, ao movimento da água que está presente na natureza. Mudanças da água, né, tanto do seu estado físico, né, vai haver a mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, né, e também do local na superfície. Essa água ela vai se deslocar. Ela vai sair das regiões mais altas em direção às regiões mais baixas. Ela vai abastecer rios, abastecer lagos, mares e vai infiltrar no solo, abastecendo também o lençol freático. Na superfície, gente, a água ela vai evaporar e ela vai condensar, né, em elevadas altitudes, onde a temperatura ela é mais baixa. Então vai ocorrer a precipitação, ou seja, vai chover. A água que cai, ela escoa, ou então ela vai infiltrar. Quando ela escoa superficialmente, ela vai abastecer os rios, os lagos, os mares. Quando ela infiltra pelo solo, ela vai abastecer o lençol freático. Nas zonas polares, a água ela vai congelar, né? Quando ocorre esse processo de precipitação, essa água ela congela. Quando a temperatura aumenta, então, essa parte dessa água das zonas polares se torna novamente líquida. Número 2. Observe o esquema ciclo da água na página 157. Qual é a importância das chuvas que ocorrem nas áreas mais altas do relevo? São importantes para abastecer, para alimentar o ciclo hidrológico dessa região. Essa água, pessoal, ela escoa para os rios. Os rios, por sua vez, vão alimentar outros rios. E estes rios principais, eles desembocam no mar. Essa água também, ela infiltra pelo solo, né, e abastece os lençóis freáticos. Número 3. Por que o ciclo da água é alterado com a urbanização? Nos centros urbanos, gente, o solo ele é impermeabilizado. Ele é asfaltado, né? Então dificulta a infiltração da água. Então há um aumento do volume de água superficial, aumentando dessa forma o escoamento superficial. Por isso que durante os períodos de chuva, né, durante o verão, nas grandes cidades, a gente costuma ver notícias de enchentes, de alagamentos, né? Porque o volume de água superficial ele é aumentado quando o escoamento, quando a infiltração ela é reduzida. Um outro fator também que nós temos que levar em consideração é que nos centros urbanos forma-se uma ilha de calor. O que é isso? Há um aumento da temperatura em relação ao seu entorno, né, que são áreas mais afastadas e mais urbanizadas, e com uma construção menor de prédios. Então, tem altas temperaturas e umidade presente na atmosfera provoca chuva. Então, vai haver também um aumento no número de chuvas. Página 161. Observe os mapas a seguir e indique que tipo de mar representam. São essas três imagens, A, B e C. Na imagem A, nós temos o Mar Negro. Observem que o Mar Negro ele não possui nenhuma ligação com o oceano. Então, ele é considerado um mar fechado. Ele formou-se a partir dos movimentos tectônicos, né, onde há o soerguimento do relevo e o recuo do oceano. Na imagem B, nós temos o Mar Vermelho. O Mar Vermelho ele se liga ao oceano por um estreito. Esse tipo de mar é chamado de mar interior. Na imagem C, nós já temos o Mar do Caribe, que tem ligação direta com o Oceano Atlântico. Esse tipo de mar é chamado de mar aberto.
Então, imagem A, mar fechado, imagem B, mar interior e imagem C, mar aberto. Página 162. Quais são os principais poluentes das águas marinhas? Em sua opinião, qual é o pior de todos e por quê? Para responder essas questões da página 162, pessoal, era necessário ter lido um texto anterior. E este texto anterior, ele está falando sobre a poluição das águas marinhas. Então, são os plásticos, esgoto, petróleo e o lixo. E está falando o seguinte, em sua opinião, qual é o pior de todos e por quê? É na opinião de vocês, mas é preciso levar em consideração, pessoal, o período, né, o tempo que essa poluição vai permanecer nessas águas. E os impactos dessa poluição tanto na contaminação da água, quanto o impacto na vida das espécies marinhas. Por exemplo, quando a gente pensa no lixo, tem material, gente, que demora centenas de anos para degradar, para dissolver, podemos dizer assim. Então, este material, muitas vezes, os animais marinhos acabam se alimentando também deste material, porque acabam confundindo com alimentos. Então, para a gente pensar qual é o pior de todos, nós temos que levar em consideração todas essas situações. Qual que demora mais para degradar, qual que é mais fácil de ser recuperado, né? De ser retirado das águas. Número 2. Observe a imagem desta página. Como a poluição afeta a paisagem do local retratado. É possível perceber que os detritos boiam pelas águas. A água pode estar com coloração escura da poluição, mau cheiro, o que acaba atrapalhando na oxigenação da água também, né? Número 3. Quais são as principais consequências da poluição das águas oceânicas? Prejudica o habitat marinho, ameaçando a vida marinha e a população que vive no litoral. É a população ribeirinha, a população que depende da pesca, né? As praias ficam impróprias para o banho e para a pesca. Os pescadores têm de se afastar muito da costa para conseguir peixes. A fauna e a flora marítimas ficam prejudicadas, entre outras consequências. Número 4. Você acha possível combater a poluição das águas marinhas? De que forma? A conscientização das pessoas, né, com relação à produção e ao descarte correto do lixo, além da importância de haver serviços públicos de coleta e tratamento de esgoto, e uma fiscalização maior também do poder público, né? 5. Você sabe o que é a Agenda 21? Se não souber, faça uma pesquisa e compartilhe com os colegas o que descobrir. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Sua abrangência é nacional. Atividades complementares. Quais são as etapas do ciclo hidrológico? Evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração. É um ciclo, tá bem, gente? Ele é constante. 2. Explica o ciclo da água nas cidades. Compara a infiltração da água na cidade e no campo. Nas cidades, quando chove, grande parte dessa água escoa superficialmente e uma pequena quantidade infiltra, devido à impermeabilização dos solos. Devido à temperatura também, a maior temperatura na cidade, o índice de chuvas também é maior. Número 3. Como a água está distribuída no planeta? Aproximadamente 97,5% do total da água do planeta, gente, ela se encontra em oceanos e mares. Essa água é a chamada água salgada, é a água, gente, que não é propícia para o uso humano, né, para o desenvolvimento das atividades humanas, devido à grande quantidade de sais disponível nessa água. Os outros 2,5% restantes são o que chamamos de água doce, é aquela água propícia ao consumo humano.
Essa água ela está no lençol freático, nos rios, nos lagos, né? Número 4. Quais são os 3 principais oceanos? Pacífico, Atlântico e Índico. Explique os 3 tipos de mar: aberto, interiores e fechados. Dê exemplos. Mar aberto possui ligação direta com o oceano, é a extensão dos oceanos, né? Mar das Antilhas ou do Caribe ou Mar da China. Mar interior, também conhecido como Mediterrâneos, ligam ao oceano por meio de estreitos. Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Mar fechado, não se comunicam com o oceano. Mar de Aral, Mar Cáspio e Mar Morto. Número 6. Faça a representação do ciclo hidrológico por meio de desenho. Seria mais ou menos essa representação, tá bem, pessoal? Vocês precisam enviar a imagem, tá? Enviar o desenho para a escola. Agora nós vamos continuar estudando e vamos passar para o livro. Vamos entender um pouquinho as ondas e as marés. As ondas dos mares e oceanos normalmente são provocadas pelos ventos. Em geral, elas não passam de 10 metros de altitude. Por exemplo, quando há movimentos tectônicos, gente, ou vulcanismo, né? Essas ondas elas podem atingir 40 metros, né? E até 800 metros de quilômetros por hora. Então, essas ondas elas se tornam gigantescas. São as chamadas tsunamis. As marés já são um movimento de elevação das águas marinhas. Elevação ou o rebaixamento. As marés elas sofrem influência tanto da Lua quanto do Sol. A Lua exerce uma força de atração sobre a água dos oceanos. Analisem o Sol também, mas o Sol em uma intensidade menor. Analisem essa imagem. Maré forte e maré fraca. Observem a posição da Lua e observem a posição do Sol. Maré de águas vivas, ou seja, quando a maré ela está mais alta. Observem que por onde a Lua passa, gente, ela exerce uma força de atração por conta da gravidade, tanto do lado leste, podemos dizer assim, quanto do lado oeste, né? Então, se há uma atração aqui do lado leste, essa atração também vai acontecer aqui no lado oposto. Analisem novamente na imagem 3. Agora a atração está no lado oeste. Vai acontecer a mesma atração no lado oposto. Agora observem a maré fraca, tanto no 2 quanto no 4. Observem que essa maré fraca, né, maré de águas mortas, é quando essa atração ela é menor, né? As marés estão mais baixas. Então, por onde a Lua passa, ela vai exercer essa influência, aumentando as marés, tá bem? Nessa imagem aqui, nós temos maré baixa, né? Essa foto da esquerda, e temos a maré alta, nessa foto da direita. Observem que a maré alta, ela tomou conta de grande parte do litoral, grande parte aqui da praia, onde o pessoal está aproveitando, né? Quando a gente olha essa imagem aqui da direita, a gente percebe todo o espaço que foi encoberto pela água da maré alta. Correntes marítimas. O que são as correntes marítimas, gente? As correntes marítimas são os deslocamentos contínuos de massas de águas marinhas. Né? Essas massas de água, pessoal, elas não se misturam com a água do entorno. Elas apresentam temperatura e salinidade diferentes. Elas se movimentam dentro do oceano pelo vento, né? O vento movimenta estas águas e também pelo movimento de rotação da Terra.
Essas correntes marítimas, elas influenciam no clima, nos climas da Terra, né? Essas correntes marítimas, como pode ser observado aqui neste mapa, quando elas se formam aqui na região intertropical, entre os trópicos de Câncer e Trópico de Capricórnio, são consideradas correntes quentes. Lembrem, vocês já estudaram isso. Essa região aqui intertropical, entre os trópicos, é a região mais quente do planeta, né? Próxima aqui à região equatorial, principalmente. Então, essas correntes marítimas, essas grandes massas de água, elas se deslocam para as médias e para as baixas latitudes. E elas interferem na temperatura dessas regiões. Da mesma maneira, as correntes marítimas que se formam nas regiões polares são correntes marítimas extremamente frias, que interferem no clima da região intertropical. Então, as correntes marítimas quentes se deslocam da região intertropical para as regiões de médias e baixas latitudes, e as correntes marítimas frias se deslocam para a região intertropical, para as zonas tropicais. Um exemplo da interferência dessas correntes marítimas, gente, é a corrente do Golfo, que forma-se aqui no Golfo do México e se direciona aqui para a costa da Europa, para o litoral da Europa. Essa corrente marítima que se forma aqui no Golfo do México é uma corrente quente. Então, ela influencia a temperatura, aqui da Noruega, principalmente, durante invernos extremos. À medida que essa corrente ela se desloca, a água dela vai sendo resfriada. Então, ela passa a se chamar corrente do Atlântico Norte. Um outro exemplo de influência das correntes marítimas é a corrente do Peru, também chamada corrente de Humboldt. Ela interfere, é uma corrente fria, como vocês podem observar aqui no mapa, e ela interfere, gente, no clima. E ela é responsável também pela formação do deserto do Atacama, no Chile. A corrente fria do Peru é considerada a principal reguladora da falta de umidade da região oeste da América do Sul. As correntes marítimas elas ajudam a caracterizar o clima nas áreas para as quais se dirigem e elas alteram também as características das massas de ar. Elas regulam a temperatura e a umidade do ar. As correntes quentes que seguem para áreas temperadas elevam a temperatura do ar e provocam chuvas. Já as correntes frias, que rumam para as baixas latitudes, diminuem a temperatura do ar e provocam a falta de chuvas. Só fazendo uma correção, tá bem, gente? As correntes que nascem aqui na região intertropical, elas nascem nas baixas latitudes e se direcionam para as médias e para as altas latitudes, tá bem? As correntes marítimas também, elas contribuem para a formação de lugares, né, mais viscosos, ou seja, ricos em peixes, porque essas correntes marítimas transportam nutrientes do fundo do oceano para a superfície. Esses nutrientes vão alimentar os plânctons, e os plânctons são minúsculos animais que são a base da alimentação desses peixes. Então, o plâncton é o principal alimento desses peixes e mariscos. Bom, vou finalizar por aqui a nossa aula. Para ela não ficar muito extensa, tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas atividades no livro de Geografia, página 165, e também tem essas atividades complementares. Só retomando, gente, uma informação que é importante passar para vocês. As correntes marítimas, elas sofrem influências do El Niño e da La Nina.
Ou seja, o El Niño é o aquecimento da água do oceano, principalmente do Pacífico, e a La Niña é o resfriamento dessas águas. Eu pedi uma pesquisa sobre esses fenômenos para vocês entenderem melhor como que eles agem, tá bem? Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.